Olá a todos, estamos aqui em mais um Sala de Provas, dessa vez um Sala de Provas internacional e muito especial, porque está aqui comigo para provar os vinhos a minha amiga e excelente produtora, Júlia Kemper. Tudo bom, Júlia? Boa tarde aí em Portugal, aqui Bem, ainda é bom dia no Brasil. Dá o seu oi. oi, aqui de Portugal, de Oliveira Mangualde. Você está então no Dão, nessa terra abençoada, eleita por Deus. Você sabe que volta e meia me fazem perguntas, assim, a gente tem feito muitos programas e tudo mais, e uma das coisas que me perguntam bastante é se eu tivesse que escolher um lugar no mundo para fazer vinho, qual lugar eu faria? E eu sempre respondo que seria no Dão. Esse mar de granito, altitude, toda a floresta, a vegetação, essa biodiversidade que o Dão tem, são espetaculares. Você tem muita sorte de fazer vinho aí, viu? Pois, também acho que sim. Há que ver sempre do ponto de vista só positivo. Não, mas é verdade. Nós somos o jardim de Portugal por essa biodiversidade. O que, no nosso caso, que somos biológicos, não é? E biodinâmicos, ajuda muito esta localização. Em primeiro lugar, a questão da biodiversidade, que, para quem não quer usar químicos, a natureza ajuda-nos a controlar a pirâmide da natureza através justamente da variedade. Se isto fosse tudo mono, seria muito complicado controlarmos as doenças, porque o que nós usamos é no fundo, por exemplo, em relação a insetos, nós atraímos através da comida que plantamos, atraímos toda a linha do triângulo da natureza, da pirâmide, e nós atraímos de que forma? Damos mais ou menos comida conforme queremos mais ou menos dos habitantes dessa pirâmide, dos entes dessa pirâmide que nos ajudam a fazer o controle. E o facto de viver num local abençoado por Deus, eu acho que é estas florestas que nós temos aqui e que concentram toda uma biodiversidade muito importante. Então sim, e depois temos o granito, temos a altitude. O granito tem uma enorme vantagem, não concentra calor, ou seja, temos muito sol, mas durante a noite, especialmente no verão, liberta esse calor e de manhã chega um novo sol, mas não tem a terra já super quente. Então nós nunca, apesar de estarmos, por exemplo, a 20 km em linha direta com o Douro, nós, no entanto, chegamos a ter diferenças de 15 graus na mesma altitude. E eu acho que tem muito que ver com o facto de, num lado ser xisto, no outro ser granito. Então sim, é uma zona fácil de fazer bom vinho. Eu quando herdei a quinta e estava a falar com a equipe que eu cá tinha, não é? Isto é uma equipe herdada, pessoas que estiveram cá há muitos anos, eu disse, olha, porque eu comecei a fazer vinho e comecei a entrar neste projeto com uma grande equipa, nomeadamente contratei toda uma equipa técnica, enólogos, porque eu venho da advocacia, eu era uma advogada em Lisboa e em São Paulo e fiquei com esta quinta por herança do meu pai e na verdade quando cheguei cá dizia às minhas pessoas, olha, eu acho que isto é só não estragar, o vinho faz-se sozinho, não é bem assim, por isso eu tenho os enólogos e os técnicos todos, mas é um pouco assim, a terra naturalmente dá vinho há 20 séculos, porque os romanos estavam aqui já e nós temos uma lagareta aqui na quinta a dizer isso mesmo. Júlia, você estava falando que você é uma advogada, e ainda é, né? Uma advogada aí em Lisboa, era aqui em São Paulo também, trabalhava aqui também. E eu sei que essa quinta já está na tua família há muitas gerações e você relutou muito em tomar conta dela, né? Teu pai já tinha tentado outras vezes, até que finalmente ele te convenceu a pegar isso de frente e levar isso para frente. O que ele falou de diferente da última vez que ele conseguiu te convencer a abraçar esse projeto da forma que você abraçou? Em primeiro lugar, acho que água mole em pedra dura, bate até que fura, número 1. Número 2, filhinha de papai, não é? Um bocadinho este género, que é o pai
o meu pai teve em mim sempre uma imensa influência. Aliás, eu estava a trabalhar no Brasil e o meu pai foi-me buscar ao Brasil, convenceu-me a voltar para Portugal, pelo menos tentar voltar para Portugal. De tal maneira que eu deixei tudo, nomeadamente o meu apartamento, em São Paulo, ao que acabei por nunca voltar, porque a minha vida mudou de facto. Então, isto para dizer o quê? Eu não queria aceitar, porque eu, quando me defino a mim, eu sou a pessoa mais urbana que eu conheço. Gosto de andar a pé, gosto de cidades onde haja metro e trem e aviões, que é para eu, ainda por cima, no caso de Lisboa, o aeroporto é no meio da cidade, o aeroporto internacional incluído, então é muito fácil viver, e eu sempre gostei muito desta, eu vivi em São Paulo e gostei muito de São Paulo, de tudo o que São Paulo tem para oferecer, é só cidade, não é? Lisboa não oferece a mesma coisa, mas também é uma cidade. Então vi para o campo, o que significa que às 9 horas é recolher, ou 8 horas ou 7 horas, se for o inverno, eu não estava preparada. E foi, na verdade, isso. Foi a insistência do meu pai que me fez tentar. E comecei a tentar. Devo dizer que, como tive carta aberta para fazer o que queria e comecei com a minha agricultura biológica, eu acho que para quem gosta da natureza e da natureza como ela é, sem aditivos, sem alterações, eu acho que pode ser muito divertido ter uma agricultura biológica. Por exemplo, no caso da vinha. As vinhas que eu conhecia, mesmo aqui na Quinta, que eram vinhas tradicionais, que usam muitos químicos, não havia vida, estava tudo, era terra e a vinha. Isso era para não deixar que houvesse concorrência com a vinha, no fundo, usufruir do que há no solo. E o solo acabava por levar muitos tratamentos para alimentar a vinha. Ora, na agricultura biológica, o que nós fazemos é criar vida. E foi uma das coisas que me encantou, andar nas minhas vinhas, todas cultivadas. Além da vinha, tinha também todas as gramas e tudo que nós cultivamos para atrair mais insetos que nos fossem ajudar a controlar as doenças. E eu achava muito divertido ver gafanhotos. Bem, você pode imaginar, há muitos deles que eu nem sei o nome, são tudo insetos, não é? No final, são tudo insetos. Mas uma das coisas que me encantou foi aquela microvida a preencher, muitas, as joaninhas, claro, são as mais conhecidas. Eu acho que foi estar um bocadinho quase infantil da minha vinha, que é criar uma relação com a vida que lá estava, que me encantou bastante. Acho que é por causa disso que eu sou biológica, desculpa, que me faz e me fez começar a apaixonar. Depois eu escrevi ao meu pai um dia uma carta a dizer-lhe isto mesmo. Eu acho que nós, os seres humanos, temos a natureza na veia. E porque a verdade é que nós vivemos em cidades há 300 anos, há 200 anos. Esta vinha existe aqui nesta quinta há mais de 2000 anos. Os romanos já aqui tiveram. Nós temos aí uma lagareta que o comprova. Isto para dizer que eu acho que nós, seres humanos, temos na veia a natureza, e quando começamos a lidar com a natureza, a reconhecemos-la, e de alguma maneira, para quem tem essa capacidade de, no fundo, ser aberto às experiências novas e a não ter uma ideia feita sobre como é que tudo deve ser feito, eu acho que é muito possível que muita gente como eu, ao fim de um certo tempo, se apaixone pela vida da agricultura, pela vinha, e uma vinha que ainda por cima, depois daqui entramos na adega e é uma cozinha, e depois a seguir é vender o vinho, é falar. Então, sim, tinha todos os ingredientes para me apaixonar e de facto apaixonou. Deixa eu te perguntar uma coisa, Júlia. Você, uma advogada urbana, esse ser de cidade, que adora tudo que a cidade oferece, todo quase que o lado frenético que a cidade tem, como é que você chegou na agricultura? Primeiro, como é que você chegou na biodinâmica, nos conceitos da biodinâmica? E qual foi o estalo que você pensou assim, não, aqui tem que ser agricultura biológica? Como é que isso aconteceu na cabeça da Júlia? Porque apesar de eu ser totalmente urbana, totalmente assim me conheço, e toda a vida os meus sítios foram sempre
mesmo quando eu viajo, eu se quiser ir à praia vou a uma praia portuguesa, mas eu vou viajar pelo mundo inteiro e vou querer conhecer a vida das pessoas na cidade. É para mim, de facto, tem muito que ver comigo. Mas o biológico tem que ver, especialmente a biodinâmica, porque eu trato-me como biodinâmica. Eu, o meu ser vivo e a minha família, os meus filhos, sempre nos tratamos com essa biodinâmica justamente do do Rudolf Steiner. E eu acho engraçado porque a homeopatia, que é antropofósica, criada por ele próprio, ou seja, tudo aquilo que às vezes põe, eu vou contar uma história engraçada, eu uma vez estava no médico em Lisboa e estava a dizer ao médico, ele estava-me a dar lá uma série de soluções e remédios, eu disse, está bem, explique-me bem porque eu tenho que traduzir isso tudo para a minha homeopatia. E ele disse-me, como muitas pessoas dizem em relação à biodinâmica, eu com bruxas não trabalho, não sei. E eu olhei para ele com um ar muito sério, não esqueçamos, se Portugal não o servisse, metade da população alemã, é daí que eu tenho este conhecimento, trata-se com homeopatia e muita homeopatia do Rudolf Steiner, antropofósica, todos os meus remédios vêm de lá. Portanto, não tem nada a ver com bruxaria, é um conhecimento muito, e por isso eu gosto também tanto dele, até mais do que em certa medida a ciência, porque a ciência é tudo aquilo que vale até deixar de valer. A homeopatia que eu uso é assim há 200 anos. E tem muito que ver com, e essa parte que é a parte que mais se aplica, embora nós usamos aqui também tratamentos, como eu uso com o meu próprio corpo, tratamentos biodinâmicos, mas a biodinâmica tem para mim uma parte muito importante que é o auxílio das forças dos astros, do céu, não é? O que eu quero dizer com isto é que, e por exemplo na Quinta, eu tenho aqui o meu telescópio, que na cidade, por exemplo, era muito difícil de usar, porque na cidade você não consegue ver nada, aqui consegue apreciar, que é também um dos meus hobbies, os astros. Eu fui skipper durante muitos anos e no mar segui muitas vezes o mapa astral, que é os astros. Então sim, tem tudo a ver e eu sei, eu acho que toda a gente sabe, que a força física dos astros no planeta Terra e nas culturas, nos bebés, que todos nós sabemos que quando há lua cheia há muito mais bebés a nascerem do que quando não há lua cheia, os cabelos, quando são cortados na lua crescente, crescem mais, há coisas que são absolutamente evidentes. A grande diferença é que na agricultura nós sabemos de todas essas intervenções, porque sabemos o mapa e o calendário astral, na verdade é isto, e seguimos e fazemos muitas operações que têm que ver com o quê? Com a incidência, especialmente da Lua, que é quem tem mais atração, mas não é só a Lua, mas com, no fundo, a força física que se exerce sobre a Terra em determinadas alturas, o que faz com que alguns dos nossos tratamentos sejam muito mais eficazes em certos períodos e por isso algumas vezes temos que fazer tratamentos à meia da noite, por exemplo, e é isto, tem que ver com uma cultura, com um conhecimento ancestral. Não, os portugueses foram e descobriram o Brasil e todo o resto do mundo e andaram no mundo inteiro sem nenhum equipamentos além de um astrolábio e o céu, não é? Ou seja, isso tem que ver muito com o quê? Com a própria escolha na altura de navegar pela força física que os astros têm e, portanto, os corpos celestes têm sobre a Terra em determinadas épocas do ano. Tentando explicar isto. Como é que foi a reação da vinha? Porque você falou que a vinha era tratada de forma convencional, ou seja, usavam muitos produtos químicos, que era um conhecimento que se tinha na altura que você assumiu aí a propriedade. E aí, de repente, você começou um tratamento biológico, você começou, literalmente você mudou tudo.
Quanto tempo levou para haver uma resposta da vinha para a vida voltar? Porque a gente sabe que o solo mesmo, quando é tratado com muitos produtos químicos, até a cor muda, né? A compactação do solo muda, a cor do solo muda, tudo isso muda, né? Você perde humus, você perde vida. Quanto tempo levou para que a vida voltasse aos Olha, teus solos? assim dizer, porque não anotei isso, qual foi o ano em que mas foi surgindo, mas posso dizer que eu comecei em 2003 e fiz a minha primeira vindima, portanto, para mim, em 2008, ou seja, houve um grande processo a trabalhar para fazer, pronto, para fazer a mudança, ou seja, se formos de 2003 até 2008, foram 5 anos para fazer essa mudança. E deixa eu te perguntar outra coisa. Na tua quinta, os vinhos não eram vendidos, né? Os vinhos ficavam na própria família, né? Como foi Exato. decidir lançar a tua marca? Como foi decidir encarar esse mercado? E você tinha na sua cabeça um tipo de vinho que você queria? Ou você queria simplesmente que o lugar da tua terra se expressasse dentro da garrafa? Olha, eu fui um pouco mais ao fundo nisso, porque, como eu comecei por dizer, eu sempre gostei de vinho, nasci numa família que tinha uma quinta de vinho que ela é tão preciosa para essa família que o meu pai teve tantos anos para me convencer a ficar eu com esta quinta e tomar conta dela. E por isso digamos que a coqueluche da família. Mas eu, que era advogada, eu na verdade contratei uma equipa francesa para me ajudar a tomar uma série de decisões. Não para fazer vinho, porque o vinho que nós fazemos é o vinho que sempre fizemos, com algumas alterações que eu vou agora explicar, porque uma das coisas que me disseram os franceses, eu sou a primeira a vender vinho. A minha família nunca vendeu. Eu sabia que tinha que eu encarar, e todos nós sabemos que vender vinho é um negócio que implica muito know-how, não é? Porque há vinho do mundo inteiro e nós termos que fazer isto um bocado diferente e termos que saber muito bem o que é que queremos fazer era para mim muito importante. Então os franceses ajudaram-me a definir. A minha família tinha as vinhas todas misturadas e isso permitir-me fazer 2 produtos, um vinho tinto e um vinho branco, ambos com castas todas misturadas. Aliás, algumas das vinhas tinham branco e tinto misturado. Então, quando eu contratei os franceses, a primeira coisa que eles me disseram foi: se você quer vender pelo mundo fora, temos que pensar que nós vendemos hoje em dia vinho desde Pequim até Vancouver, é mais de metade do globo. Era este que era o meu projeto, era vender e distribuir o mais possível o meu vinho pelo mundo todo. Tinha 2 objetivos nisto, em primeiro lugar porque eu fui advogada a vida toda e grande parte da minha advocacia foi internacional e por isso eu conhecia bem os mercados onde eu estou como advogada, ou muitos como advogada. A China, por exemplo, só conheci desde que faço vinho, mas a ideia que eu tinha era que não era um vinho muito conhecido, exceto o Brasil, que já tinha, mas o resto do mundo não conhecia tão bem o vinho. E foi quando os franceses me disseram: se tu fores vender o teu vinho com essas castas todas juntas de uma vez só, depois de dizeres Touriga Nacional e Alfrocheiro, as pessoas já te diriam: olha, amanhã volto cá, que é para tentar recordar o nome dessas castas todas, ainda por cima com nomes difíceis. Então eles disseram: acho que devias dividir as tuas vinhas em cada vinha, porque a vinha do Dão é um bocadinho diferente das vinhas de quase todas as outras zonas vitivinícolas. O Dão é uma região de pequenos terroirs, sempre rodeados por florestas, daí toda esta parte da natureza que é muito importante para a nossa agricultura biológica, ou seja, nós conseguimos
com esta, por sermos assim, por termos muitas vinhas espaçadas umas das outras, com pequenas florestas no meio, nós conseguimos ter em cada uma delas uma casta diferente. E na verdade foi isso que eu fiz durante estes 5 anos. Durante estes 5 anos, eu estive peço desculpa, mas aconteceu aqui uma coisa e eu perdi. Durante estes 5 anos eu também tive, além de semear, de cultivar e de regenerar o terreno, a vinha, o terreno da vinha, o terroir, tive também, usando a estrutura que eu já tinha, mas na verdade colocando e trocando para monocastas, em vez de as castas todas separadas, todas misturadas. Então o que aconteceu aqui foi, eu passei a ter, o que a minha família nunca teve, passei a ter monocastas, passei a ter varietais. E também usei um nome, que não é o nome da minha família, é um dos nomes que eu tenho, porque era o nome mais comercial que eu tinha. Então houve realmente algumas mudanças que eu fiz em relação ao que existia nesta quinta, porque esta quinta nunca pensou vender vinho. E eu tive que me adaptar um bocadinho às questões comerciais. Eu poderia, se eu tivesse a hipótese de viver só, poderia ter ficado com as vinhas tal qual como estavam, que sempre gostei imenso dos vinhos, sempre foram muito conhecidos entre as pessoas que os conheciam, mas também devo dizer que eu acho muito mais divertido e a posteriori, eu não fiz isto para ser divertido, porque eu queria vender vinho, porque achava que a quinta precisava de ter algum rendimento, mas hoje em dia eu devo dizer que é muito mais divertido vender o vinho do que o oferecer à família como faziam os meus antepassados, porque ninguém reconhece. Quando uma pessoa paga, até os meus familiares, que agora pagam o vinho quando bebem, vêm-me elogiar de uma maneira que nunca elogiaram o meu avô, porque o que é oferecido é sempre uma forma fácil, é o vinho que vem aí, ainda por cima, todos os anos. Então fiz aqui estas diferenças, nomeadamente com as castas, chamando equipas, que na verdade ajudaram-me a posicionar o vinho e a sua imagem no mercado para onde eu queria entrar. Perfeito. Júlia, antes da gente começar a provar os vinhos, uma última pergunta. A gente está falando aqui do Dão, falamos tanto do granito, você acabou de mencionar que as vinhas estão entre florestas, ou seja, isso faz com que o aumento da vida microbiológica seja exponencial, ou seja, é a biodiversidade que a gente tem e que isso impacta diretamente, principalmente quando você tem uma agricultura biológica, isso impacta na qualidade e na complexidade do vinho. Porque você tem uma vida maior, você acaba trazendo tudo isso para dentro da garrafa. Tem a questão da altitude, ou seja, é uma região efetivamente das melhores do mundo e não há nenhuma questão, nenhuma dúvida a respeito disso. Agora, ela não é reconhecida como é reconhecido Piemonte, como é reconhecida Borgonha, ou, se a gente não quiser ficar entre Itália e França, que tem uma história de produção de vinho, de promoção de vinho muito maior que Portugal, ela não é nem reconhecida como Douro, ou até mesmo como, por exemplo, o Alentejo. Até a Bairrada, hoje em dia, tem conseguido atrair mais atenção entre o novo consumidor. O que falta ao Dão, enquanto região, conseguir o espaço que o potencial ele tem de sobra? Olha, eu para resumir, porque isso é uma problemática grande nesta região, mas eu tenho, acho que uma imagem que as pessoas perceberão. Esta é a zona mais antiga de vinho e isto lembra-me sempre quando nós vamos recuperar uma casa velha ou fazer uma casa nova. É tão mais fácil começar do novo, sabemos exatamente o que queremos. Uma casa velha, especialmente se for muito antiga, com muitos cantos, com muita história, não é fácil mudar a mentalidade das pessoas, utilizar determinadas formas de, por exemplo, com a nossa CVR Dão, que melhorou muito, mas até há muito pouco tempo, se nós pensarmos, o próprio Douro é uma região que viveu a vida toda a fazer vinho para o vinho do Porto e que se afirmou há 20 anos.
O Dão está aqui há 120. Mas o grande problema é que, como numa casa velha, a história vem de lá de trás e mudar as mentalidades e as pessoas não é muito fácil. O Alentejo era uma zona de cereal que virou uma zona de agrícola, mais 20 anos. Quem começou, estávamos praticamente no século XXI, quando a maior parte das regiões arrancou. Mas o Dão, que sempre foi considerada a zona elegante, o vinho elegante, o melhor vinho, na verdade foi esclerosando na parte das pessoas e das entidades que o gerem, proibindo, só para terem uma ideia, só há 10 anos foi possível começar a regar. Era proibido regar. Não é que seja necessário regar ou não, mas altera completamente, por exemplo, o ciclo de uma nova vinha. Então, todas estas regras que são ancestrais têm vindo a ser ganhas e eu, no meu caso, tenho que dizer que eu acho que iniciei a minha época como produtora numa altura em que o Dão começou a subir a pique. Eu tenho recebido aqui muito do mundo inteiro, muita gente que conhece muitas regiões e que quando chega aqui e estão a provar os vinhos e dizem: como é que nós não sabíamos disto antes? Mas é por isso mesmo, é porque nós, como própria região, às vezes eu dizia, para vir ao Dão você tem que ir pela floresta, ir afastando as árvores e chega lá a ver a vinha. E tem uma coisa que eu quero para finalizar, aquilo que o Alexandre falou sobre a nossa floresta, e que é um grande elemento do nosso terroir, para além da altitude, do sol, das montanhas que rodeiam a nossa zona. Não nos esqueçamos que nós não recebemos de Espanha aquele vento seco, por exemplo, porque a Serra da Estrela não protege-nos, não é? Ou seja, a nossa região é totalmente diferente de todas as outras regiões e tem aqui, por causa da força por causa desta floresta que tem uma grande força e que para quem nos visita tem um impacto muito grande, é que nós andamos pela nossa vinha rodeada por estas florestas e quando vamos a cheirar, vamos cheirando muita coisa que vamos encontrar depois nos nossos vinhos, especialmente nos tintos. E isto é algo, eu há uns anos tive cá um Master Wine que esteve a visitar a quinta e foi ele que me deu essa imagem e disse: é isto que eu adoro no terroir, eu ando pela vinha, estou com todos os aromas e todas as experiências no meu nariz e na minha pele e quando bebo vinho, é isto. Isto é verdadeiramente um terroir, isto é o Dão. Eu sou um apaixonado pelo Dão e a gente, quando pensa numa região que tem os teus vinhos, tem o Álvaro de Castro, tem o Antônio Madeira, tem o Falorca, tem os Roques, enfim, a Fata e muitos que eu estou esquecendo aqui. A gente tem uma lista de produtores do Dão incrível, uma qualidade, consistência e uma elegância e tipicidade. São vinhos diferentes entre eles, embora todos eles carreguem o DNA do Dão. É o que você falou, são muitos micro-terroirs, muitas florestas, muitas particularidades. É uma região múltipla, com vinhos sensacionais, incríveis. E fico desesperado por esse desconhecimento, das pessoas não entenderem ainda, não conhecerem, dá uma vontade de pegar e falar assim: não, provem, pelo amor de Deus, provem isso aqui, entendam essa região, vocês vão ver o que é bom para tosse. Mas, enfim, vamos começar a provar os vinhos, já estamos falando tanto deles. Qual vai ser a ordem aqui? Qual vai ser a ordem que a Júlia pensou? Então, talvez nós pudéssemos começar com o Touriga Nacional 2012. Tá aqui, Touriga. É. Botei aqui para cá. Aqui o Rio, apesar de ser inverno, está um calor danado. Então, botei uma manguinha aqui para manter a temperatura. Está aqui, o Touriga Nacional 2012. Tchim-tchim. Tchim-tchim, vou botar no copo aqui. Por que você pegou um copo de Bordeaux para o vinho? Eu peguei aqui um copo de Borgonha. Tchim-tchim. Tchim-tchim. É porque você é muito chique. E nós temos praticamente os copos que temos. Tá aqui. Eu lembro, Júlia, enquanto a gente olha esse vinho aqui, é uma expressão... É engraçado, né? Quando a gente fala Touriga Nacional, é de longe a casta, a uva mais conhecida de Portugal.
não sei nem se é melhor ou não, isso pouco importa. Mas o fato é que não dá para pensar em Touriga Nacional. Para mim, quando eu penso, o que vem na cabeça Touriga Nacional é o que está nesse copo aqui. É a Touriga Nacional do Dão, especificamente do Dão, com tudo que ela mostra. Quando as pessoas falam da complexidade aromática da Touriga, do lado floral misturado com o lado de fruta, de praticamente toda uma gama de aromas que a gente pode pegar. Eu costumo brincar que caçador de aroma, quando pega a Touriga Nacional do Dão, fica meia hora escrevendo ali, anotando os cheiros que sente. É do Dão. A gente no Douro tem uma Touriga diferente, quando vai para outras regiões, ou mais perto do mar, ou regiões mais quentes, também tem um comportamento diferente. O que ela entrega aqui, essa combinação de força e elegância, e com essa infinidade de aromas, é só no Dão que a gente consegue encontrar. Eu concordo. Eu também acho que muitas pessoas usam, muitas regiões usam a Touriga, porque a Touriga é o que eu acho muito uma casta muito amiga do produtor, porque traz muitas coisas importantes. Primeiro, é uma casta que não é, por exemplo, como uma baga, que tem muito temperamento. Esta é uma casta fácil de cultivar. O produtor não precisa ter dor de cabeça. E depois tem uma coisa que é esta cor, que é muito importante, e é fiável esta casta. Mas os aromas que o Alexandre está a falar, estes aromas só existem no Dão. É o terroir que vem das florestas, vem a altitude, vem o granito, nada disto se pode copiar. E é talvez a parte mais impressionante da Touriga do Dão, é assim que chega ao nariz, porque é essa complexidade imediatamente, depois vai-se revelando, mas a grande experiência inicial é quando é uma se leva explosão, né? É uma explosão. Eu tinha o vendedor do meu distribuidor em Londres ofereceu aos clientes com quem tinha mais relação, um perfuminho que ele achava que era o perfume para volta ou não volta, leva ao nariz, é este perfume que você tem que levar, é porque isto é um perfume. Mas depois tem, e por isso é para mim um vinho tão facilmente, isto é um vinho antes de mais gastronómico, não é? O vinho, esta Touriga Nacional é muito agradável nós provarmos assim, mas bebê-la assim, sem mais nada, não é para mim o grande objetivo dela. Ela é gastronómico, ela é a melhor companhia para uma boa comida. E tem para mim uma característica que eu acho muito importante, que é no fundo a característica do Dão, com esta elegância que nós lhe encontramos, que é no fundo a mesma coisa que se encontra quando se fala da Borgonha, é um desses aspectos, que é um vinho que tem tudo isto, tanino, aromas, mas depois não pesa, é muito leve. Então é muito fácil fazer o par com a comida sem termos que a certa altura decidir ou bebo vinho ou como, porque este é um par muito fácil de se fazer e com essa enorme complexidade, sem o contra de pesar na nossa prova. Concordo contigo. Eu acho ele é aquilo. Tem um tanino muito fino. Primeira coisa que é o tanino da Touriga Nacional. Esse tanino muito fino marca bastante a Touriga. O grão fino dele, né? Um tanino muito elegante. É uma dimensão. Ele consegue juntar praticamente todos os mundos. Às vezes os vinhos são agudos, às vezes os vinhos são mais amplos em boca, às vezes os vinhos são mais pesados, mais concentrados, às vezes mais frescos, com uma frescura, com uma acidez mais vibrante. A Touriga consegue tudo isso. Eu costumo dizer que é muito difícil, quando eu costumo falar da Touriga nessas palestras que a gente faz mundo afora, é muito difícil a gente pensar uma pessoa musculosa e elegante. Normalmente, as elegantes são mais magras, ou mesmo que não sejam magras, têm um andar mais leve, né? A Touriga é quase como se fosse um Schwarzenegger, em termos de musculatura, mas com a leveza de uma Catherine Deneuve, né? Totalmente elegante. A Touriga junta tudo isso. É por isso que eu também tenho uma imagem, sim, é um atleta, não há dúvida nenhuma, mas que faz muito yoga, então estica muito bem aqueles músculos todos, porque é isso mesmo que eu muitas vezes penso, como é que eu posso ter uma estrutura com tanta força e ao mesmo tempo ser tão leve? Mas é muito isso, é tudo muito trabalhado naturalmente pela natureza, pela casta, pela forma como ela se adapta aqui ao nosso terroir. Eu vou só contar uma história antes da gente passar para o próximo vinho. Eu conheci a Júlia no Dão.
num evento, eu não me lembro que ano foi isso, lá que a Maria João promoveu. A Júlia estava 2012. 2012, né? Então, a Júlia estava lançando os vinhos, na verdade, né? E eu estava lá na recepção, ainda antes do jantar, quando o evento ia ser, antes de começar oficialmente, e estava lá, vi uma produtora do Dão que eu gostava muito, e fui provar aquele vinho, falei, nossa senhora, aí chamei um amigo meu, jornalista, que estava lá comigo, o Bruno Agostini, que também foi provar o vinho, e aí ele estava tirando foto quando chegou por trás de mim, uma senhora muito elegante, e perguntando se podia pegar o vinho ali. Falei, calma, ele está só tirando uma foto. E aí eu virei para a senhora e falei, nossa, esse vinho aqui é muito bom. Aí a senhora, você gostou do vinho? Eu falei, gostei, incrível isso aqui. Sou eu que faço, eu sou a Júlia Kemper. E eu lembro que o Bruno, que estava tirando a foto, quase deixou a garrafa cair. Você lembra disso, Júlia? Ai, lembro, sim, foi um evento muito engraçado que a Maria João fez por trás do sol posto, mas que o que interessa realmente são as pessoas todas que estavam reunidas. Eu gostei imenso, porque para mim então eu estava a começar a apresentar os meus vinhos ao mundo, e a Maria João foi dos primeiros sítios onde eu entrei e tinha lá logo toda a gente importante para falar. A gente jantou, na nossa mesa estava só a Jancis Robinson, lembra disso? Exatamente, e a Jancis Robinson, quando provou o mesmo vinho que você, ela foi escrever você não sabe, é uma coisa que eu também não sabia sobre na China. Ela provou como você e ela escreveu logo nessa altura sobre os vinhos. E depois pegou no meu rótulo, nos rótulos Júlia Kemper, e na tradução que ela fez, no grande livro que ela fez e que está traduzido para chinês, os rótulos que aparecem é Júlia Kemper, do Dão. Olha! Então eu só soube isso na China, porque estava lá o meu importador chinês e disse, aqui. Hoje você está em quantos mercados, Júlia? Hoje você está em quantos países? Olha, estou assim, se for, porque alguns sítios são regiões que eu tenho em cada país, não é? Tenho diferentes distribuidores, mas estou na China, estou em Taiwan, estou no Japão, estou nos Estados Unidos, estou no Brasil, estamos no Canadá, na Europa toda, em Portugal e em África, em Angola. E hoje qual é assim, o principal mercado para a Júlia? É o português ou é o mercado externo? Eu vou dizer, eu quando deixei de ser advogada, eu era a advogada da dívida pública portuguesa, ou seja, eu trabalhava com a área financeira. E a área financeira ensinou-me, com os financeiros, que a melhor maneira de gerir os nossos negócios é dividir o nosso risco. E o vinho tem muito risco, não é? Basta pensar que nos Estados Unidos o Sr. Trump se incompatibilizou com a França e com a Alemanha, e os vinhos, coitadinhos dos produtores franceses, estão com taxas brutais, não é? Ou seja, o vinho é algo muito fácil de culpar de tudo, de fazer. Eu sei que vender vinho é sempre um risco, porque de repente, por razões que não têm nada a ver com o vinho, mas por razões políticas, por exemplo, o vinho pode desaparecer. Então eu segui aquilo que aprendi no setor financeiro. Eu espalhei pelo mundo o meu risco. Há um trabalhão, é? Eu apresentei o meu vinho no mundo inteiro. Mas a verdade, quando foi agora a pandemia, por exemplo, foi uma grande questão, porque houve mercados que fecharam completamente. Por exemplo, o Canadá. E há outros mercados que não pararam de funcionar, caso da Suécia, onde nós também estamos. E eu, espalhando o meu risco, consegui gerir consegui gerir este meu risco e consegui gerir esta minha atividade de uma maneira, pronto, melhor, espero eu, e o que me faz estar no mundo inteiro, dá imenso trabalho, como podem imaginar, que é pegar numa garrafa e andar pelo mundo fora, é literalmente bater cada porta, que é as feiras, não é? E nas feiras apresentar o vinho às pessoas, provar, fazer, acontecer. Pronto, eu comecei a vender em 2012 e ainda hoje continuo a falar, mas na verdade a marca já é tão conhecida que eu já sou muito contactada por muitas zonas do mundo. Por exemplo, a Austrália onde eu não estou, contactou-me um importador, portanto
na verdade, quando se vai alargando muito os locais onde estão, as pessoas também vão provando os vinhos, não é? Digo eu. Mas é essa a razão Júlio, porque que você deu uma lição aí. Você deu uma lição aí para muitos produtores que estão iniciando com a busca pelo mercado externo de como fazer. Eu concordo com você, acho que é o melhor caminho mesmo. Você divide o risco, você divide. Enfim, você acaba tendo mais capilaridade. Quando você está em vários lugares, a possibilidade que você tem de você mesma ser contactada por um importador que provou o seu vinho em determinada praça é maior, né? Acaba aumentando. Claro. Aliás, falando... Bom, qual vinho que a gente prova agora? Bom, agora então vamos passar para o 2012 também, vinhas, nós começamos com o Touriga Nacional, é uma casta só, e agora a seguir vamos provar o Vinhas Selecionadas, que é um blend. A Touriga Nacional que nós provamos tem um estágio de 1 ano na barrica. O vinho que nós vamos provar agora, o Vinhas Selecionadas, é puro, eu chamo-lhe naked, nu porque não tem nenhuma barrica, nós não adicionamos nada, então nem sequer pondo estágio em barrica. Quando nós fazemos estágio numa barrica não estamos a adicionar nada, é outra envolvente, é outro ambiente para estagiar o vinho. Nós, por exemplo, aqui na nossa própria adega, nós estagiamos no cimento, estagiamos no inox, estagiamos nas barricas, por isso são ambientes. A barrica é um dos ambientes. Mas eu gosto de lhe chamar naked porque este vem do inox, é só as castas que são todas, as uvas são todas pisadas, todas as nossas uvas tintas são pisadas no nosso lagar, nos nossos lagares. A nossa pisa tem temperatura controlada, nós controlamos o frio. Há algumas teorias, porque nós apresentamos-nos como vinho natural e algumas vezes há pessoas que em relação ao vinho natural acham que pelo facto de ter tido frio que já não é um vinho natural. É que as pessoas esquecem-se que para quem faz vinhos há 400 anos, o frio é uma variante ao longo dos séculos, nomeadamente sabemos nós hoje em dia com as alterações climatéricas, que se nós não controlarmos isso, não há nenhum vinho que se consiga fazer propriamente, porque há anos que são tão quentes, que se nós não tivermos um meio de, especialmente na fermentação, de controlar o calor, não conseguimos fazer um vinho propriamente. Este são 4 castas que nós acabamos de provar, vinhas selecionadas. Alfrocheiro, Jean, Tinta Roriz e Touriga Nacional. Foi por isso que os franceses diziam: Júlia, você não pode começar as suas vendas e a coisa que você tem para apresentar são estes palavrões todos. As pessoas vão desistir à primeira, diziam eles. E foi por isso que eu dividi a vinha e a fiz da maneira que expliquei. São Este 4 vinho é um uvas vinho clássicas do Dão, né? As 4 uvas tintas clássicas do Dão. 4 uvas tintas clássicas do Dão. Nós hoje em dia já fazemos também, mas fazemos, estas são num blend que nós já fazemos aqui, já não vem diretamente da vinha para aqui, nós vinificamos cada uma das castas separadamente. Tem uma vantagem em relação ao que eu faço vis-à-vis o que fazia a minha família, é que quando os meus antepassados faziam a vindima, era um average, era ali um número, porque para terem uma ideia, há uma casta que é o Tinta Roriz, que é uma das castas que está aqui, ela é vindimada muitas vezes 1 mês e meio antes da Touriga Nacional. Quando elas estavam todas misturadas, eram vindimadas ali num mix, por isso nós, indo um bocadinho ao encontro da cientificidade do século XXI, eu gosto muito da ideia de eu vou buscar a casta quando ela está no ponto, para depois fazer o blend de todas as outras. Aqui está.
Aqui a gente tem um vinho com caráter diferente, bem diferente do anterior, né? Se no outro a força da Touriga vem com tudo, com aquela complexidade incrível, esse aqui, embora também seja bastante rico em termos de nariz, não é aquela mesma explosão, né? Ele é um pouquinho mais austero, na boca a mesma coisa, esse aqui já não é tão largo quanto o anterior, mas é mais agudo ainda, né? Ele é mais... eu adoro, é difícil em português, não tem uma palavra tão boa para definir isso, que é o sharp, que em inglês a gente tem. Às Ele vezes eu também tenho. é mais agudo, é mais cortante que o outro, tem uma acidez ainda mais vibrante, olha que o outro tem bastante, né? É mais fresco e Sim. é um complemento, é verdade. É na verdade o típico vinho do Dão, porque é sem barrica, é esta mistura clássica. Quando eu digo mistura clássica, é o tipo de percentagem que sempre existiu. E pronto, é este vinho, é um vinho muito agradável de beber, é um vinho muito fácil de fazer de par com a comida, porque eu vou sempre buscar a comida porque eu não penso nestes vinhos, embora, por exemplo, na Alemanha, nós temos clientes alemães que bebem uma garrafa inteira sem meter um bocadinho de pão. É uma coisa como é o norte da Europa, a Suécia, a Noruega, são muito mercados onde podem perfeitamente beber uma garrafa inteira e não tujem nem mujem, mas para nós somos mais como a Amália, numa casa portuguesa, pão e vinho sobre a mesa. Então, tem que ter um pouco de comida. Estes vinhos para mim são muito gastronómicos, Então, eles são ideais para acompanhar com comida. Mas olha, eu vou ser sincero, Júlia, esse aqui, o anterior, eu acho que pede ainda com mais uma comida. Esse aqui, eu vou te dizer, depois, assim, jantei, sobrou metade da garrafa, é difícil acontecer Você isso, mas bebia? às vezes acontece. Aí eu vou ver um filme, eu vou ouvir uma música, não sei o quê, com a Shira, e isso aqui vai, ó, em minutos. Vai andando. Eu, por acaso, Minutos, acaba rápido. um dos meus irmãos diz, é o vinho que tu fazes que eu mais gosto, porque é um vinho que é muito simples, é um vinho que não precisa de fazer de grandes explicações, beba e veja, e vai bem isso. descobrir próprio, mas é muito simples, é um vinho, eu gosto muito deste vinho, e também gosto daqueles vinhos, que é o caso deste, nós temos vinhos que são um bocado mais complexos, que têm grandes explicações, e este é bebe e pronto. A beleza dele é essa simplicidade que ele tem. Agora, não passa longe de ser um vinho levinho, um vinho ligeiro, um vinho diluído, pelo contrário. Esse vinho tem concentração, tem uma estrutura toda, é que ele tem uma acidez tão vibrante e uma fruta tão gostosa. E, na verdade, ele tem mais do que fruta, ele tem um toque de eucalipto. Esse vinho aqui ainda lembra mais floresta do que o anterior. Exatamente, é a floresta, exatamente. Eu também. E vem cá, como é que está a colheita? Como é que estão os preparativos aí para a colheita desse ano? Qual a expectativa? A expectativa é, como sempre, esperar pelo bebê que tarda. Então, principalmente, não foi nada que me preocupasse. Eu, em criança, vim cá muitas vezes fazer vindimas e lembro-me sempre de outubro. Mas desde que sou produtora, e principalmente que vou através do Facebook ver o que é que os outros andam a fazer, até eu, que sei que isto é para outubro, começo a ficar nervosa, eu ainda não faço, ainda não vai. Porque a gente já tem sinais, né? A gente já sabe como foi o inverno, como foi a primavera, como foi a floração. Como é que foram essas etapas? Tivemos um inverno mais frio, menos frio, uma primavera mais ou menos chuvosa, como foi? Eu vou dizer que foi uma primavera complicada, porque nós chegámos a ter neve, estávamos nós à espera que viesse a flor da vinha e veio neve. Então aquilo foi revés com acabar a vinha ali ou não. Mas atrasou muito o ciclo. Muito, porque aquele gelo, eu
se imaginar a minha vinha como um ser vivo que está a contar-me o que é que aconteceu, fez, voltou tudo para baixo, agora não vou aparecer não. Então eu acho que é um pouco o que está a acontecer este ano, já aconteceram outros anos, o Dão é useiro e deseiro em dar grandes sustos ao produtor. Eu lembro-me que há dois anos nós tivemos granizo em pleno agosto. Esse aqui é uma desgraça. Cá embaixo, quente, mas lá no cimo, nós temos aquela música, o tiro-liro-liro e o tiro-liro-ló, no tiro-liro-liro estava gelado e fez bolas de gelo deste tamanho. E a Touriga Nacional que você provou, nesse ano, os cachos foram cortados por aquelas bolas de gelo, mas o que é inacreditável, e eu acho que nisso a agricultura biológica é muito boa porque dá muita resiliência à vinha, a bola de gelo cortou, onde cortou, queimou, mas onde não tocou, houve bago, e estava perfeito, não estragou nada, ficámos sem uma fatia, a fatia por onde passou o gelo. Aqui, como digo, estava mesmo no princípio da floração e nevou, estava tudo branco. Eu recebi do meu importador em Vancouver, ele telefonou-me a dar as condolências, porque ele achava que toda a gente estava já em floração, mas o Dão não, foi a minha sorte, aqui não estava. Então, ela atrasou, mas não. Eu quando conto estas histórias, eu muitas vezes digo que ser vegan, eu sou um pouco vegan neste aspecto, não na comida, porque eu como tudo, mas sou vegan na mente, e na mente é dar vida àquelas coisas que, por exemplo, aqui na agricultura, as pessoas olham para mim e pensam que eu tenho muita imaginação, mas é olhar para as minhas plantas como seres vivos, como se falassem comigo e me dissessem, olha, está Mas muito elas não gelada. falam comigo? Mas, Júlia, as minhas plantas falam comigo sim, elas conversam, reclamam e tudo mais, eu com elas. Veganos, é nos urbanos, não há veganos no campo. As pessoas do campo olham para um vegan como quem olha para uma coisa assim. Não é ter, exatamente. Eu, volto a dizer, eu como tudo, não tenho, aliás, sou carnívora e o que mais gosto no Brasil ainda é a carne, mas isto para dizer que os veganos para mim vêm da cidade, porque têm todo um mindset que eu entendo muito bem, porque na verdade eu não sou vegana a comer, mas sou vegana a pensar e tenho uma relação com a natureza muito vegana, muito à procura de uma relação de muito respeito, que não é que as pessoas do campo não tenham respeito, não é isso mas é um respeito diferente, é o respeito do animal que chega ali e come o que tem que comer, mas come e não pensa. O vegan é mais aquele que dos animais, eu acho que é por causa dos veganos que agora os animais, mesmo que vão ser mortos, viajam em condições de luxo, pelo menos aqui em Portugal. Mas tem a ver um bocado com isso, com o bem-estar de tudo que tenha vida. Pronto, era para eu fazer um meu statement sobre a parte que eu sou vegan. Mas eu gosto disso aí, eu concordo contigo, viu? Eu falo com as plantas, converso com elas, as plantas respondem. As plantas se manifestam também, elas falam com a gente através das cores. Através de, sei lá, se a folha está mais para cima, mais para baixo, ela diz o que ela precisa, o que ela quer, como ela está se sentindo, se ela está triste, feliz, contente. É verdade. As plantas falam, sim. Nós, aliás... A gente é que às vezes não sabe escutar o que elas dizem. O que eu acho é que nós temos, um vegan tem uma maneira, ou pelo menos a minha forma que eu entendo dos veganos, de colocar a questão, não é que o agricultor obviamente não saiba isso, é toda a base do seu conhecimento na planta, é saber o que ela precisa e alimentá-la, mas não tem uma relação, eu chamo-lhe animal, mas na verdade é uma relação de eu tenho que fazer isto, não tem uma relação como tem um vegan, como tem um urbano, que na verdade eu, a certa altura, tive que explicar aos meus filhos que a mimosa, que eles conheciam perfeitamente dos desenhos animados,
não era daí que vinham os bifes deles, não é? Porque esta é a grande confusão, que as pessoas que vivem nas cidades e não estão habituadas a viver no campo, acham que os bifes nascem no frigorífico e depois criam estados emocionais com as figuras que são usadas para vender os produtos e depois é difícil de conseguir fazer com que vão comer os seus amigos, não é? Eu acho que esta é a grande mente vegan, é uma mente muito urbana por isso mesmo, por esta relação. Mas o agricultor, obviamente, também tem um cuidado e lê, mas lê ou interpreta de outra maneira. Mas sim, eu sinto que eu falo com as minhas plantas. E já quando eu fui fazer a agricultura biológica, um dos meus vizinhos, produtor, estava cá a ver-me a fazer e disse: Júlia, vai morrer tudo. Eu estava um pouco preocupada, porque eu também nunca tinha feito isto, e estava isto era uma equipa francesa que me veio cá ajudar a fazer, no fundo, toda a construção biológica, porque quando eu comecei a fazer agricultura biológica em Portugal, não havia ninguém praticamente a fazê-lo. E, portanto, para instalar todo um novo sistema, eu chamei a França, que é a mais antiga na Europa, mais até que os alemães, que também são muito antigos, nisso, na agricultura biológica. E então eu lembro-me desse meu produtor vizinho vir cá, e hoje em dia ele converteu-se ao bio, em parte pelo menos, e ele vinha dizer: Júlia, vai morrer tudo, porque nós estávamos a preparar para não usar nada químico, não é? Nada fitofármaco. Então ele dizia: vai morrer tudo, com ar. E eu fiquei um pouco preocupada e falei com o francês e disse, olhei para ele e ele: não, confia em mim. Não vai morrer nada. Não morreu nada e nós nunca saímos deste sistema. E vamos ao último vinho. Vamos ao Elpenor. Estou com ele aqui. Vamos ao Elpenor, cá está ele. Porque o Elpenor, que é de 2011 e que é, na verdade, a história deste rótulo tem, na verdade, a ver com a nossa... tem que ver com a nossa agricultura biológica, porque eu, por acaso, não trouxe... Porque nós temos uma foto muito engraçada da Elpenor Real. E ela foi posta neste rótulo só para dizer que só conseguimos tirar uma fotografia de uma Elpenor. Muito poucas. Eu vou explicar porquê. Nós só conseguimos tirar uma fotografia de uma Elpenor quando não usamos químicos, porque as Elpenors são comidas pelo sistema, pela tal pirâmide. Nós não pomos nenhum produto químico e enquanto não vier o inseto que a vai comer, ela vai comendo um bocadinho. É por isso que quem faz agricultura biológica tem que esperar, tem que fazer um share, uma partilha, um pouco de uma partilha com o resto da natureza, porque até todo o sistema chegar ao cume da piscina, ao cume da pirâmide que somos nós, vão comendo, mas não é o mesmo que chegar, pôr um produto químico e mata tudo. Aqui ninguém é morto com nenhum químico, é comido pelas várias seres que vão, e a Elpenor é uma delas. Ou seja, a vida tem o seu ciclo completo, né? A vida tem o seu ciclo, não é um ciclo interrompido com um químico, com um remédio. Pronto, exatamente. E aqui o que acontece, nós temos uma fotografia tirada na nossa vinha pela Elpenor a comer as ervinhas todas e foi por isso que eu dei o nome e por isso é que eu pus este rótulo e fiz este rótulo, disse que é para explicar bem o que é a nossa agricultura. A nossa agricultura natural é um sistema que compreende como é que funciona a natureza e usa, esse é que é o grande QI, esse é que é o grande valor intelectual e o know-how da tecnologia que eu comprei aos franceses, que é pôr a natureza a funcionar sempre a nosso favor, numa organização perfeita, que como nós sabemos não existe, e a natureza, nós, para fazer funcionar esta natureza perfeita, também temos algumas maldades humanas. Nós, por exemplo, fazemos a confusão sexual para quê?
para que a Elpenor não se reproduza de maneira infinita. Por isso é muito mais fácil aquela nossa pirâmide conseguir ter controlado o número de Elpenores a serem comidas pelo número de predadores que há na natureza para elas. E por isso esta é, mais uma vez, sendo isto tudo natural e não usando nada e deixando que o ciclo se faça, o que não deixamos é que ele entre em epidemia ou entre em praga. E controlamos através, por exemplo, do controle de natalidade, por exemplo, é uma das coisas que nós fazemos, através de feromonas que estão pelo ar e que deixam que eles fiquem confundidos quem é quem, e pronto, funciona. Perfeito, Júlia. É isso, né? O equilíbrio, né? O equilíbrio ecológico vem justamente daí. Quando você elimina uma espécie ou uma parte da cadeia, naturalmente você desequilibra todo o resto da cadeia. É impressionante. Eu nunca tinha percebido, até eu ter aqui uma espécie que é de árvore que veio da Austrália, e eu só percebi porque é que nós temos cá esta espécie, porque ela veio, eu há pouco tempo estava na praia de Vagos, aqui na costa oeste portuguesa do mar, e eu estava na praia e nós temos muitas dunas, e a duna, alguma coisa que também se sabe mais recentemente, a duna é um ser vivo também, e quando as pessoas caminham, vão destruindo, é um bocadinho como vocês têm no mar, os corais. Corais, uma duna é um tipo de um coral. E na altura, isto foi há 100 anos, mandaram vir da Austrália estas plantas que, como não têm nenhum inimigo, se tornaram uma praga aqui, para suster as dunas. E eu aprendi isso há um mês atrás na praia, porque estavam eles a explicar porque é que chegaram a Portugal estas árvores e estas plantas, que entretanto se tornam depois em grandes plantas, já são praticamente árvores, e isto vai ter com o equilíbrio da natureza, porque a natureza está feita para ter predadores, e se não tiver predadores, o que chega domina, porque não há ninguém para destruir, seja com insetos, com animais, há o caso, por exemplo, das vespas asiáticas, que estão a liquidar, e já, por exemplo, em Inglaterra, acabaram com o mel deles, porque mataram as abelhas todas. Então, este equilíbrio é uma coisa super importante. E nós, com este controle de natalidade, na verdade estamos a investir também nesse equilíbrio, porque a natureza nem sempre consegue, por diversas invasões que a natureza não consegue controlar, seja o caso, por exemplo, de aparecerem espécies que são trazidas e que não fazem parte daqui e que podem vir a desequilibrar o mundo, que é na verdade tão sensível a qualquer alteração que nós vivemos em todos os ecossistemas. É impressionante. Vamos lá provar o nosso Elpenor. Eu já provei, já queimei aqui etapas. Já fui provando logo ele e eu conheço bem esse vinho, então para mim é fácil. Gosto muito disso aqui. E aqui, de novo, a gente tem um vinho que é o primeiro lugar. Às vezes a gente fica fazendo, inventando adjetivos, buscando, né, para tentar explicar o vinho, a gente esquece de dizer uma coisa. Ele é bom que não acaba mais, ele é muito gostoso. É impressionante a salivação que ele provoca na boca. A gente fica com a boca cheia d'água por conta dessa acidez também vibrante que ele tem. É um vinho de muita delicadeza, eu acho que dos três talvez seja até o mais delicado. Não é tão musculoso quanto o Julia Kemper Touriga Nacional, mas esse caminha mesmo para o lado da elegância. Penso na Catherine Deneuve, na Jacqueline Bisset, na Fanny Ardant, quando eu tomo esse vinho aqui. Este Elpenor é um vinho que vendemos no mundo inteiro e que tem sido um sucesso por isso, pelo gostoso, pela água na boca. Todo o vinho que nós fazemos tem essa característica. Nós andamos sempre à procura de uma expressão que não diga acidez, porque acidez é uma coisa tão negativa. Aqui no Brasil, quando eu falo acidez, tem que logo explicar o que é no vinho, mostrar para as pessoas como elas sentem, que senão elas já pensam logo em acidez no estômago, já querem um som exausto, já é uma tragédia.
eu quando quero explicar digo uma boa acidez. Mas é também daqui, você usou uma expressão, ter água na boca. Eu quando comecei a vender, uma coisa é nós sabemos provar vinho, sabemos fazer vinho, mas vendê-lo é outro patamar. Uma arte. Que é explicar aos outros o que é que sentem, não é? Porque o gosto é nosso, mas muitas vezes nós temos impressões e não nos lembramos isso que você está a dizer, aparece água na boca. Todos nós a sentimos, mas não nos lembramos de pensar nela. E porque eu tenho que explicar às pessoas o que é de explicar sem dizer a acidez, porque a acidez eu vou buscar o frescor e não a acidez, porque na verdade isto é isso mesmo, é a frescura dela, o frescor, que no Brasil se diz frescor, já sei, frescor é outra coisa. Então, o que eu, nesse meu caminho para tentar explicar, de repente lembrei-me de uma expressão portuguesa e foi quando eu pensei, é isso mesmo, por isso é que isto é tão gastronómico. Há uma expressão portuguesa, que provavelmente o Brasil também tem, fazer crescer água na boca. As coisas que são boas para comer, não é? Então como é que era? Olha, de fazer crescer água na boca. É exatamente o que faz o vinho e é por isso que ele é bom e tão gastronómico, porque ele acompanha-me, é preciso fazer crescer água na boca para acompanhar o que é sólido, porque senão o bolo não vai, não é? E na verdade é exatamente o que são estes vinhos, são vinhos, assim como a expressão goloso é isso mesmo, é que vai patrocinar muita água aqui e permitir que a experiência seja muito mais rica. Então, este Elpenor 2011 é um sonho. E 2011 foi um ano espetacular. Muito em Portugal inteiro, né? Do norte a sul, Portugal. foi um ano que deu tudo certo, né? Que deu tudo certo, é verdade. E aqui você tem o quê no Elpenor? Aqui tem, na verdade, é também um blend do Dão, mas as proporções são diferentes. Este vinho aqui praticamente não tem touriga. Este aqui. O outro que nós provamos são 25%, 25% quase. Este é tipo 10% da touriga e o resto são as outras 3 castas em divisão. Digamos que no seu cômputo não houve aqui nenhuma que tomasse o caminho, não, por isso talvez ela ter um blend, porque a touriga é muito forte. Muito dominante, né? E em alguns lados ela pode dominar. E aqui ela fez um blend e mostrou-nos como a fraternidade funciona tão bem, porque elas são todas, cada uma delas, isso é uma grande coisa. Eu tenho em relação à minha família uma vantagem, é que nunca provaram as castas separadamente. E eu ao longo dos anos tenho-as vindo a conhecer muito bem. E é impressionante como todas elas são todas tintas, todas diferentes. É incrível. Realmente isto é como uma família, tem os filhos todos do mesmo pai e da mesma mãe e depois eles podem ser muito diferentes. E estes vinhos tintos têm estas castas 4, todas daqui, muito antigas nesta zona, e todas elas são muito diferentes. Então, aqui tem um blend diferente do outro, mas continua a ser um blend, continua a não ter barrica, continua a ser espremida no lagar. Todos os nossos vinhos tintos têm algumas regras básicas iguais, que são espremidas no lagar com... Temos algumas coisas a correr que ainda não estão no mercado, mas o que temos até agora é isto mesmo. Todas as uvas tira-se o cacho, fica-se só a fruta e depois são pisadas no lagar, pisa a pé com controle de temperatura. Portanto, nesse aspecto é igual, mas depois o blend é diferente, também o tipo de estágio é diferente, porque nós, por exemplo, o nosso 2012, ele estagiou como este, todos os nossos vinhos têm grandes estágios, mas nós temos experiências onde estagiamos mais tempo no inox e temos outras onde estagiamos mais tempo na garrafa, mais tempo na barrica, mais tempo no cimento. E na verdade o que é que nós estamos a recolher? Estamos a recolher toda a informação para nós
podermos ir variando dentro das mesmas bases e conseguir apreciar de formas diferentes e perspectivas diferentes as mesmas castas, que são em número finito. É o caso desta experiência que temos no Elpenor e no Vinhas Selecionadas. As castas são as mesmas, mas a maneira de fazer, a enologia diga-se, não é nos produtos, porque nós também usamos praticamente tudo o que usamos é nosso, também varia um bocadinho de ano para ano, porque há anos em que, por exemplo, as nossas leveduras são absolutamente só daqui, mas há anos que isso temos que variar. Mas pronto, aqui para dizer que nós fazemos várias experiências para conseguir, dentro das nossas castas, experiências diferentes. E daí o Elpenor ser diferente do Vinhas Selecionadas, pelo ano pelo blend e pelo tipo de estágio que cada um fez. Perfeito. Você tem as vinhas também em zonas diferentes, não tem? E isso também acaba contando, né? Isso acaba fazendo as vinhas, certamente acabam trazendo diferenças nas uvas entre elas na hora de vinificar, não? Portanto, a nossa experiência Curiosity é uma experiência inacreditável de, dentro da adega, e isto para mim tem que ver, há muita coisa que é muito difícil de provar, não é? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a posição na minha adega faz um efeito Mas olha, diferente. isso eu acredito nisso, e há vários E o produtores, meu Curiosity, especialmente esses que muito ligados à biodinâmica e tudo mais, fazem a inclinação, a incidência de calor, que por mais que você tenha um ar-condicionado com uma temperatura já muda, tudo isso muda. fechado. Mas a posição dentro da adega, aliás, os chineses têm toda uma arte desenvolvida a propósito do sítio onde se põe a cama dentro de casa. Exatamente. E isso tem que ver com as energias mais favoráveis ou mais desfavoráveis. Isso, tudo que for, tudo que tiver vida, o vinho, neste aspecto também tem vida, no sentido que, e é por isso que para nós é tão importante, às vezes eu digo aos nossos importadores, especialmente na Bélgica, que estão muito habituados a terem screw cup, e que queriam que eu tivesse screw cup, eu disse eu não posso, porque os nossos vinhos não são estáticos. Dentro da garrafa, eles vão evoluindo. E se eu não tiver uma rolha, que é no fundo um bocadinho de oxigênio a entrar ali dentro, muito devagarinho, a mudando e ao longo de muitos anos, nunca vai ter uma evolução de vinho. Quando muito o que pode acontecer é que ele esteja estragado no final, no screw cup. Então, sim, aqui na adega, por isso, não só a posição das vinhas, também pela exposição que têm, não é? Sabe-se que a exposição mais a sul, mais inclinada, mais isto, já faz uma diferença. Já muda tudo. Muda tudo, mas todas as uvas dessa vinha têm mais ou menos esse tratamento e não muda. Agora, pegando nessas mesmas uvas, trazendo-as para a adega, fazendo exatamente o que fazemos, pisamos, mas depois guardamos numa barrica num lado, numa barrica no outro lado. Com as barricas é o mais fácil que nós temos para apreciar estas diferenças. É impressionante. Estar no primeiro andar ou no último andar faz diferenças. Nós, quando provamos os vinhos, porque como tenho muitos depósitos, nós quando fazemos estas provas, que é mês e meio provamos tudo, são mais de 100 invólucros, não é? São 200 e tal, eu digo mais de 100 porque é um número redondo, mas são 200 e tal. Entre as barricas, o cimento, o inox, e nós quando provamos, mesmo vinho, mesmo às vezes, já fizemos essa experiência, a barrica com a mesma tosta, mas nós prová-la num lado, prová-la no outro, ao fim de um ano, por exemplo, vamos provar as duas e dizemos, durante um ano elas separaram-se, perderam a ligação. É muito impressionante e isso é biodinâmica. É por isso que quando se compreende e quando se faz estas provas todas e experiencia-se, eu tenho essa experiência, nomeadamente a tratar-me a mim e aos meus filhos,
não tenho dúvida nenhuma que os astros têm um enorme poder sobre as coisas vivas, porque são forças, são energias, na verdade isto é tudo energia, não é? E temos a mesma coisa aqui, a energia dos materiais, é brutal. Júlia, para a gente encerrar agora, a gente vai fazer uma coisa que você vai ser a primeira a fazer. Nós criamos uma sessão nova chamada Sem Sulfito, ou seja, o entrevistado sem sulfito. Então, no seu caso, Júlia sem sulfito. Eu vou fazer 5 perguntinhas rápidas para você ir respondendo com o que vier na cabeça, sem pensar muito. Tá bom? Então, vou começar. Uma casta. Uma casta de... A que você quiser, branca, tinta, Dudão ou não, você decide. Qual? Uma casta branca. Uma casta branca. O que você quiser, mas qual casta? Ai, uma casta. Você quer que eu ponha uma casta? Alfrocheiro. Alfrocheiro. Não percebi a pergunta. Então, vamos lá. Porto ou Madeira? Madeira. Gostei. Madeira tem a eletricidade, né? Essa eletricidade que tem no Dão tem Madeira. Uma música. Vamos à Amália, que tem muito a ver connosco, e eu ainda por cima gosto muito desta a propósito dos vinhos. Amália e a música Copo e Vinho sobre a Mesa, que o problema é o nome, não é que nós cantamos. Canta um pedacinho dela, para quem não conhece. Numa casa portuguesa, com certeza, pão e vinho sobre a mesa. E é isso mesmo, pão e vinho sobre a mesa. É essa mesma. Uma cidade. Isso é muito complicado, mas cidade, Lisboa. E para terminar, Júlia por Júlia, como você se define? Júlia por Júlia, como é que eu me defino? Como uma pessoa, eu diria que simples, intensa em tudo o que eu acredito, muito trabalhadora. Não sei, quer que eu continue? Pode continuar se você quiser, você que manda. Pois. Júlia, um prazer essa nossa conversa. Estou morrendo de saudade de te dar um abraço, da gente, daquelas nossas noites na Garrafeira ao Fire, com música, com um bando de amigos. Enfim, saudade da minha amiga. Estar no Brasil também, que eu gostava muito. Espero que dentro em breve. Tudo voltará ao normal. Tudo voltará ao normal. Brindemos mesmo isso, que tudo volte ao normal. Essa foi Sala de Provas com Júlia Kemper. Obrigado pela audiência. E continue ligado aqui na revistagula.com.br, nos nossos canais no YouTube, Facebook, Instagram e sei lá mais aonde, que a gente está com tudo. E em breve a gente vai lançar a revista física. Já estamos aí decidindo a data que a revista chegará de volta às bancas. Júlia, mais uma vez, obrigado. Quer dar o seu despedida, sua frase de despedida? A minha? Uma coisa só. Como é que está a distribuição dos seus vinhos no Brasil? Olha, nós já temos andado e saído do Brasil. Temos agora lá 2 distribuidores, temos tido alguns contactos do Brasil, nomeadamente pessoas que querem comprar o vinho, e por isso eu recebi muitos pedidos e comecei a incentivar os nossos distribuidores a focarem-se bem. Portanto, estamos com os nossos importadores com mais foco também. Portanto, acho que este ano que vai entrar, este ano que está a terminar, acho que vai ser uma muito boa aposta. Nós temos estado a apostar muito no Brasil. Perfeito. Tomara que o Brasil cumpra as expectativas, porque nós precisamos de vinhos assim. Então, Júlia, muito obrigado pela presença, muito obrigado por aceitar o nosso desafio aqui da nossa Sala de Provas da Gula. Sempre um prazer conversar com você e espero que em breve a gente esteja junto. Até breve. Tchau.